Glória a Deus, família. Hoje nós estamos dando continuidade na série que estamos chamando de Lares e Legados. É uma série que todas as igrejas United estão envolvidas, ministrando para de fato gerar uma edificação com a ênfase nas famílias. Você sabe que nós estamos em um ano para falar sobre fé. Então, de janeiro a dezembro deste ano, todos os temas, todos os assuntos que nós ministramos nessa casa tem também com ênfase principal a fé. E como você sabe, a fé, ela precisa delinear, ela precisa ser o caminho pelo qual percorremos e que toca todas as áreas das nossas vidas. Afinal de contas, a vida que vivemos em Cristo é uma vida pela fé. Então é uma vida que precisa exalar fé em todas as áreas. A fé não é apenas um elemento para os nossos domingos. A fé é o que é primordial, é o conteúdo primordial do Espírito para que a gente possa desempenhar todos os dias das nossas vidas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, uma aplicabilidade prática daquilo que aprendemos. Nós não somos daqueles que apenas ouvimos a palavra, mas daqueles que ouvem e praticam, amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Então, trazendo essa ênfase da fé nas famílias, na semana passada nós abrimos a série falando sobre conflitos conjugais. Foi uma ministração que eu creio que trouxe uma edificação muito importante para nós. Então, como minha esposa já falou, se você não esteve aqui, vai para o nosso Spotify para você poder ouvir, vai para o nosso canal do YouTube e seja edificado pela palavra. Hoje nós estamos dando continuidade, agora trazendo uma ênfase para os nossos filhos. Trazemos como título do episódio de hoje, Forjando Filhos. Então, se você está anotando, já comece a anotar, anote esse título. E a gente vai discorrer aqui sobre princípios e fundamentos da palavra que devem reger a forma como nós criamos e educamos os nossos filhos. Talvez você que é solteiro ainda, ou talvez você que é casado e ainda não tem filho, possa pensar, pastor, mas eu não estou nessa estação ainda. Mas a beleza é poder participar, né, desses momentos para poder se apropriar de fundamentos que vão ser uma instrução importante para o seu futuro. Então, esse ensinamento é para você que é solteiro e quer casar um dia e ter filhos. Esse ensinamento é para você que é casado e ainda não tem filhos. E esse ensinamento também é para você que é casado, tem filhos. Ou você que talvez não é casado, mas tem filhos. Enfim, esse ensinamento é para todo aquele que deseja aprender com a paternidade de Deus. E a palavra é a bússola para nos instruir em todos os assuntos e também nesse. Nós vivemos num tempo onde as ideologias mundanas têm se infiltrado nas mais diversas camadas da sociedade e têm inclusive afetado a crença de muitos, tem diluído a fé de muitos que caminham em meio a uma comunidade na fé. Então nós queremos hoje fortalecer, pelos princípios da palavra, os cristãos que desejam criar seus filhos para a glória de Deus. Cristãos que desejam que seus filhos vivam a vontade de Deus para as suas vidas. Lembre-se que o seu papel como pai é de suma importância para isso, amém? Glória a Deus. Pode. Quando nós, temos no coração, primeiro, gerar filhos, quando a gente está na estação de ter filhos, é natural e, na verdade, muito prudente nós buscarmos conhecimento, né? Como criar, como cuidar, como ensinar, né? Na gestação, como amamentar, enfim. Mas, eu acho que existe até um comissionamento sobre nós que queremos criar bons cidadãos, na verdade. Queremos que os nossos filhos sejam pessoas que vão impactar a sociedade de alguma forma. E nessa noite a gente quer apresentar para vocês que a chave para tudo isso é, de fato, nós ensinarmos princípios bíblicos para os nossos filhos. No momento que nós impregnamos o coração deles com princípios da palavra, consequentemente, eles serão bons cidadãos, consequentemente eles serão bons maridos, boas esposas, bons empregados, boas pessoas que vão de fato transformar o lugar onde eles são inseridos. Porque nós cremos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz.
se ela é viva e eficaz, ela vai gerar transformação, primeiro em nós, mas também na vida das outras pessoas. Então, hoje a gente vai discorrer um pouco isso, né? E de novo, não é ilícito nós buscarmos conhecimento, né? Técnicas de como repreender de uma forma gentil, talvez, não sei. Hoje em dia a gente tem livro para tudo quanto é coisa, muitos cursos, curso de sono, curso de amamentação, curso de como criar. A Luma está numa estação, a gente vai acabar tocando um pouco, né, a realidade que a gente está vivendo hoje, mas é impressionante. Só de eu estar falando isso, com certeza vai aparecer no meu Instagram. Curso Como Lidar com as Birras. Parece que ele lê a minha mente, porque eu preciso aprender a como lidar com isso. Mas o lugar mais precioso que nós podemos buscar ensinamentos é na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a influência de um pai ou de uma mãe que forjam seus filhos na fé pode mudar não apenas o futuro dos seus filhos, mas também toda uma geração. E nós não podemos reter os ensinamentos da palavra apenas para nós. Nós temos uma responsabilidade com a próxima geração. E essa responsabilidade é transmitir os princípios da palavra. A chave para deixar um legado duradouro para os nossos filhos não é apenas lembrar a próxima geração a respeito das instruções do Senhor, mas é ensinar, é discipular os nossos filhos, é discipular a próxima geração no caminho do Senhor, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, no capítulo 127, versículo número 3. Salmos 127, 3. Criação também pode colocar aqui por gentileza. Se você não está com a Bíblia, você pode acompanhar no nosso telão. Mas a gente vai tomar esse versículo como base e referência para discorrermos aqui alguns pontos, construirmos alguns fundamentos que vão ser importantes para que a gente possa tomar como exemplo, amém? O meu desejo, a minha vontade, o nosso desejo, né, a nossa vontade, não é esgotar esse assunto aqui. Afinal de contas, é um assunto para a vida toda, né? A vida toda nós precisamos aprender na palavra e aplicar na nossa vida os infinitos ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. Mas o nosso desejo é construir alguns fundamentos para serem como bases, alicerces, para que a gente possa, então, a partir deles, enxergar o que é uma criação de filhos segundo a palavra de Deus, amém? Quem chegou lá, Salmo 127, 3, criação não chegou ainda, eu a gente acho que seria impossível a gente Salmo falar 127, desse assunto 3. sem abrir Chegou. esse texto, né? Obrigado, gente, vamos lá. A Bíblia diz assim: os filhos são herança do Senhor. Repita comigo, herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Versículo 4, como flechas nas mãos do guerreiro. Repita comigo, como flechas. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Glória a Deus. Um curto trecho da palavra, mas com ricos ensinamentos, cheio de princípios importantes para a gente poder meditar aqui. Eu quero começar meditando no primeiro trecho, do trecho A, do primeiro verso que nós lemos aqui, quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz aqui no versículo 3, os filhos são herança do Senhor. E o que é importante a gente refletir acerca de uma herança é que, primeiramente, a herança não é algo que se conquista. Herança é algo que se recebe. Amém? A herança é algo que se recebe de alguém. Dessa forma, aquilo que vem nas suas mãos não é algo que era seu, mas foi concedido aos seus cuidados por herança. Amém? Você está comigo até aqui? Quando eu era criança, eu lembro que quando meu pai ia me apresentar aos amigos, ele me apresentava assim: esse aqui é o herdeiro das contas. Ele falava assim para os amigos dele. Alguém mais era apresentado assim? Já foi? Para mim que isso era uma... Aí, ó, tá vendo? Algumas pessoas. É meio que um ditado, né? Só que não pela palavra, né? Pela palavra, os filhos não são herdeiros das contas. Talvez, se você não for um pai diligente, seus filhos vão herdar somente as suas contas. Mas não é apenas isso que a palavra tem a nos instruir. Pelo contrário, né? A Bíblia nos mostra sobre como deixar um legado aos nossos filhos, né? E isso vai começar em nós, a gente já vai discorrer um pouco mais sobre isso. Mas primeiro, construindo esse fundamento,
Por que que a Bíblia é o prisma? Por que que a Bíblia é um guia seguro para criar os nossos filhos? Eu quero te convidar a pensar no seguinte exemplo. Imagina que alguém que você muito ama, um dia precisa fazer uma viagem sem tempo pré-determinado, e essa pessoa deixa o seu filho aos seus cuidados, o filho dela aos seus cuidados. Eu imagino que se você tem bom senso, você com certeza iria querer saber deste pai ou dessa mãe ou desse responsável quais são os cuidados que ele deseja que a gente tenha com esse filho. Faz sentido para você? Como é que a gente deve cuidar? Se chorar, o que é que eu faço? Não é isso? Se pedir tal coisa, eu dou ou não dou? O que eu posso dar de comer? Como é que eu devo educar? Ainda mais se esse pai não deu um prazo pré-determinado para ele voltar. Nós precisamos estar munidos dessas instruções desse pai. Faz sentido? Agora imagina que esse pai, ou essa mãe, ou esse responsável, além de ter deixado o seu próprio filho aos seus cuidados, ele deixou também um manual completo, repleto de instruções para que você possa sempre usar como bússola, como guia para que você possa cuidar deste filho. Afinal, o filho não é seu, amém? Essa é a Bíblia. Se os filhos são herança do Senhor, significa que, em certo sentido, os filhos não são nossos. Assim como o profeta Jeremias diz, no capítulo 1, versículo 5, o Senhor nos formou muito antes de nós estarmos no ventre materno. Ainda que Deus tenha depositado em nós um potencial para que a gente possa participar ativamente da geração dos filhos, você me entende? Através da relação sexual, Deus é o único que contém o potencial para dar vida a alguém. Deus é o único que carrega o potencial para soprar vida a alguém. Então, por mais que você tenha uma participação ativa na geração desse filho, Deus é o encarregado de dar vida a ele. Seu filho, ou seu futuro filho, não é o fruto do acaso. Ele não é uma obra sua, embora você participe dela. Ele recebe ou vai receber de Deus o dom da vida que só Deus pode dar. Então, sendo Deus o autor da vida, Deus ele é o autor dos nossos filhos. Deus é o criador dos nossos filhos, assim como ele é o nosso criador também. Ou seja, nesse sentido, o fato de recebermos filhos como uma herança do Senhor é também uma responsabilidade de cuidar de filhos que não são nossos. Nós estamos recebendo de Deus uma herança, um presente, um privilégio. E dessa forma, entendendo que os filhos não são nossos, precisamos ser diligentes em olhar para as instruções que o Criador dele nos deu, para como nós criarmos, não apenas pelas nossas preferências, mas pelos princípios do Pai Celestial dele. Amém? Eu não sei você, mas o meu desejo para os meus filhos não são os meus planos. Os meus planos são falíveis. Os meus planos são limitados. Eu não conheço todos os dias dos meus filhos. Mas aquele que formou ele antes dele estar no ventre materno, deu instruções que eu preciso me dedicar, que eu preciso aplicar disciplina para entender e então aplicar na vida dos meus filhos, que em certo sentido não são meus. Faz sentido para você? Glória a Deus. Então, entendendo esse primeiro princípio aqui de Salmo 127, no versículo de número 3, entendendo a responsabilidade que é, gente, estamos criando filhos que não são nossos. Quando você cuida de algo que não é seu, você tem mais cuidado ainda, né? De não quebrar, de não estragar. Ou pelo menos deveria. Agora imagina se isso é uma vida, é algo, né, de um incomparável valor nessa terra. Então, seguindo
o texto, seguindo a instrução bíblica, a gente chega no versículo 4, e a Bíblia, o salmista faz um paralelo dos filhos com a flecha. E ele diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E eu quero tomar uma ênfase aqui, nessa palavra, nesse dizer, como flechas, para poder construir com você 3 princípios de como preparar boas flechas. Se os filhos são como flechas, a Bíblia não usaria esse paralelo por acaso. Então, fazendo essa referência das flechas, nós caminharemos aqui em alguns fundamentos para que a gente possa se apropriar das instruções de como preparar boas flechas. Você está pronto? Glória a Deus. Então, princípio de número 1, a gente quer tomar esse primeiro momento para poder instruir nesse primeiro ponto aqui. As flechas nas mãos do guerreiro. O guerreiro que usa flechas, né, na guerra é alguém chamado de arqueiro. Então, o primeiro ponto que eu quero meditar com você aqui é: seja um arqueiro agradável a Deus. Se nós queremos que as nossas flechas, ou seja, se nós queremos que os nossos filhos cumpram um propósito divino, que sejam filhos que agradem ao Senhor, que sejam filhos que louvem ao Senhor com as suas atitudes, com a sua vida, nós primeiramente precisamos olhar para nós como arqueiros, porque repare que o salmista diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, esse guerreiro, ou esse arqueiro, ou esse pai, essa mãe, nós como pais temos uma responsabilidade direta com essas flechas. Os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Se eu e você somos esses guerreiros, nós precisamos olhar para as nossas flechas com o intuito de prepará-las. Mas nós não saberemos prepará-las de forma adequada se nós não estamos prontos para isso. Então, o primeiro ponto desse ensinamento é: seja um arqueiro agradável a Deus. As flechas, elas vão carregar impressões, marcas do arqueiro. Quando uma flecha é lançada, antes dela ser lançada, ela foi moldada. Impressões foram colocadas nela. A forma como essa flecha foi afiada, a forma como a madeira foi cortada, a forma como ela foi feita, carrega a impressão do arqueiro nela. E fazendo um paralelo com os nossos filhos, nós precisamos entender que os nossos filhos vão carregar as nossas marcas paternais. Tecnicamente falando... Gente, só um minuto, eu tenho a impressão que o microfone dela principalmente está um pouco baixo. Eu não sei se é o retorno que está baixo, mas está chegando bem aí para vocês? Oi, som. Quem está aí no fundo, está conseguindo compreender bem? Está chegando bem o som? Amém. Mari, tá me ouvindo? Tá bom. Gente, a propósito, a família Lisboa está de volta. Eles ficaram um mês de licença maternidade e paternidade, mas eles já estão conosco aqui de volta. São Temos casal, um novo membro da Igreja United de São Paulo, Senhor Vicente Vicente Lisboa. E para quem não os conhece, eles são um casal de líderes em treinamento pastoral dessa casa. Amém, gente? Só conectando com o que o pastor estava falando, em termos técnicos, né, sobre influências, sobre sermos um exemplo, dentro, né, de estudos de maternidade e paternidade, existe algo que se chama influências formativas. E o que é isso? Toda criança, ela nasce como se fosse um barro e ele precisa ser moldado. Ele vai ser moldado por influências positivas ou negativas. Então, quando a gente fala sobre nós sermos arqueiros, né, que agradam a Deus, se trata sobre nós para que nós possamos trazer influências positivas para os nossos filhos. Basicamente, a criança, ela nasce como um quadro branco e ela vai passar por influências, né? E aí, tudo isso depende da forma como ela vai reagir.
positivamente ou negativamente. E nós, como pais que são cheios do Espírito Santo, nós precisamos e temos o comissionamento, né, de trazer influências positivas. A forma como a criança vai reagir. Basicamente, nós somos criados para adorar, gente. E os nossos filhos, eles vão ter uma escolha, né? Ou eles vão adorar a Deus, ou eles vão adorar a ídolos. E essencialmente, primordialmente, nós precisamos ser um exemplo dentro dos nossos lares para que a mensagem do Evangelho seja testificada na vida deles. Vamos ser perfeitos? Obviamente não, gente. Vamos errar. Eu erro todos os dias, me arrependo diante de Deus, como eu gostaria e preciso melhorar. Nós, né? Mas o ponto é, o que está regendo a criação dos nossos filhos? Então nós precisamos pensar nisso. Amém? Muito bem. E como ela disse, nós não somos perfeitos, nós vamos falhar na nossa missão paterna. Então, diante disso, quando a gente fala sobre a responsabilidade do arqueiro, nós não estamos falando sobre sermos arqueiros perfeitos, mas sobre buscarmos esse aperfeiçoamento, obviamente, para que a gente possa cumprir nossa missão de moldar os nossos filhos para a glória do Senhor, amém? Mas jamais desvalidaremos ou desmereceremos a graça de Deus, a infinita graça de Deus, que é capaz de fazer aquilo que nós, como arqueiros, não somos capazes de fazer. Eu, por exemplo, e minha esposa, por exemplo, não nascemos num lar cristão. Nós somos a primeira geração das nossas famílias que passamos a seguir Jesus, que fomos encontrados por Jesus na caminhada. Para a glória do Senhor, né? A minha família toda foi alcançada depois disso, a família da minha esposa também está sendo alcançada, mas a graça de Deus nos encontrou. A graça de Deus nos alcançou. E talvez você seja também o ponto de virada na sua família. Talvez você seja a pessoa que é a primeira geração de crentes que vão ter a oportunidade de criar os seus filhos no caminho do Senhor. Então, desde o berço, a Luma está tendo a oportunidade de ser instruída, de ser exposta aos princípios da palavra desde os primeiros dias das suas vidas. Talvez você tenha essa oportunidade e essa responsabilidade de ser o primeiro da sua geração, ou talvez não. Independente disso, contamos sempre com a graça de Deus para fazer aquilo que nós não podemos. Mas ao mesmo tempo, precisamos olhar para a nossa diligência e abraçar as nossas responsabilidades para que esse papel seja cumprido. E aí eu quero te convidar a olhar para Provérbios no capítulo 22, versículo número 6. Quando a Bíblia diz o seguinte: ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Olha só, a Bíblia diz: ensine os seus filhos no caminho certo. É impossível ensinar os nossos filhos no caminho se não estivermos nesse caminho. Então não é sobre apontar uma direção e falar para os nossos filhos: olha, o caminho é por ali, pode ir. É sobre ir com os nossos filhos, é sobre ensinar nessa caminhada, enquanto nós estamos nessa caminhada. Só vai fazer sentido para os nossos filhos se nós sermos o exemplo antes. É bom pontuar, por exemplo, porque na nossa casa nós apenas dedicamos bebês que são membros da casa. É um bom gancho para isso. Porque nós cremos que a dedicação de bebês, ela toca, é justamente isso, a família estando no caminho, buscando o Senhor e sendo, né, um exemplo dentro de casa. Então, juntamente com a nossa família na fé, nós precisamos testificar que as pessoas estão criando as crianças no caminho. Faz sentido? Uma coisa que eu gostaria de falar a respeito desse assunto, eu acho que toca muito a nossa geração também, é que nós temos, né, um costume de terceirizar muitas coisas, né? Infelizmente, o nosso tempo ele é limitado. As nossas crianças mesmo, muitas vezes, passam mais tempo, às vezes, na escola, tendo influência de outras pessoas, do que, muitas vezes, a maioria do tempo com os pais. Mas é muito importante nós não fugirmos da nossa responsabilidade primordial de educar os nossos filhos, né? Você vai tocar um pouco nesse assunto sobre a lei da primeira menção, mas a nossa voz precisa ser a voz
de primazia na vida dos nossos filhos. Amém? Amém. Então os nossos filhos, eles são os nossos mais genuínos discípulos. Jesus não nos deu a missão de fazermos discípulos de todas as nações? Os nossos filhos são os nossos mais genuínos discípulos. As impressões que nós estamos imprimindo neles, como discipuladores, se tornarão evidentes. Então, quais são as marcas que nós estamos deixando? Não apenas com o que falamos, mas com o exemplo que nós damos. Porque eles não vão reproduzir ou guardar consigo apenas as nossas instruções. Eles vão guardar as nossas ações e as nossas reações. A forma como a gente se comporta diante daquilo que a gente fala. Talvez os nossos filhos não tenham idade ainda para entender tudo aquilo que nós falamos. Mas certamente eles irão reproduzir o que nós fazemos. Esse é o mais profundo ensinamento. Esse é o mais genuíno ensinamento que nós transmitimos. Não apenas com o que falamos, mas com as nossas ações. Então vou repetir isso para você anotar se você quiser. Eu não lembro o que eu falei. Gente, Carol falou uma coisa dele que eu achei muito boa, que ele é a Dolly, ele esquece de tudo. Não sou, tá repreendido. Quem falou isso? Para. Eu te repreendo. Para. Não sei quem foi você, mas eu te repreendo. Amor, brincadeira, para, é o que ela credo. falou. Quem foi que falou? Carol, do Diego. Para. Cadê ela? Eu vi o Diego. Cadê sua esposa? Faculdade. Aí, ó. Brincadeira, Não, só eu repreendo o que ela disse. desculpa pra ele. Amor, credo. Olha só. Você não devia ter feito isso. Eu vou me lembrar. Apaga essa parte. Apaga. Não, todo mundo sabe, a gente tá aqui falando aí. Estamos em família. É, vamos lá. Calma aí que eu vou lembrar. Ok, lembrei. Vamos lá, cheguei. É que veio assim, entendeu? É um pouco difícil. A frase é o seguinte: talvez os nossos filhos não tenham ainda a idade suficiente para entender tudo o que falamos, mas certamente eles irão replicar aquilo que fazemos. É verdade. Certamente eles irão replicar os nossos comportamentos. Amém? Amém. Foi mais ou menos isso. Eu lembro um dia, eu não lembro o que a gente estava conversando exatamente, mas você falou algo para mim que me marcou muito, que é que a coisa que você mais deseja é que a Luma reconheça, tipo, a marca que você quer deixar na vida dela é que você foi um homem de Deus. Muito mais do que, talvez, dinheiro, posses, herança, sei lá, coisas, é justamente que ela tenha essa marca, que você é um homem de Deus. Então, arqueiros, pais, mães, lembre-se de assegurar com a sua vida aquilo que você fala com a sua boca. Lembre-se de autenticar com a sua vida aquilo que sai da sua boca de instrução para os seus filhos. Amém? Eu quero dar um exemplo, inclusive lá em casa. A Luma, ela está fazendo 2 anos no próximo mês, né? Ela nasceu junto com a igreja, aqui em São Paulo. E ela entrou numa fase que é um pouco difícil, onde a gente precisa começar a limitar ela, né? Ela começa a querer testar limites, enfim. Uma fase um pouco mais birrenta, como você disse, enfim. E a gente está tentando ensinar coisas a ela. Ela já entende muita coisa. E nós temos o hábito, desde que ela nasceu, de ler a Bíblia para ela pela manhã. Então, ela tem algumas Bíblias, né? Nós sabemos de cor, inclusive, ela tem várias versões o texto de da. Bíblia, ela tem várias versões de Bíblia. Nós sabemos de cor o texto de algumas Bíblias do início ao fim. São tipo historinhas que resumem a Bíblia. Bíblia. Tem uma que começa assim: Deus fez tudo perfeito e me criou assim do meu jeito. Gente, ele lê exatamente Ele assim. me mostra o que é certo e bom e eu confio nele de coração. E ela vai repetindo cada frase. Não, e ela vai falando, gente, é muito engraçado. O Senhor me faz ser valente, por isso eu canto alegremente. Ela vai repetindo. Aí, Muito bonitinho. Não vou ter medo nem me assustar. Deus me salvou por me amar. A gente vai falar tudo mesmo? Vocês querem que a gente fale tudo? Não. Não, gente, é comprido. Já tá no meio, mas chega. Tá. E aí o que acontece? Agora ela entrou numa fase de querer fazer só as suas próprias vontades. Então ela não tá querendo ler a Bíblia de manhã. Ela acorda. Gente, ela acorda, a primeira coisa que ela fala, quer assistir a menina. Tipo assim, a coisa de temos vídeo, né? as telas de emergência que a gente coloca de vez em quando, tá e ela tá numa fase de muita emergência. De muita emergência.
de lidar. Ela tá lidando, ela veio de 2 resfriados, gente. Nossa, tá sendo muito difícil, mas amém, estamos atravessando. E aí ela tá nessa fase querendo ser rebelde. Eu não quero, quero fazer só o que eu quero. E aí, o que nós estamos entendendo que nós precisamos fazer mais do que nunca nesse momento? Eu até falei para minha esposa hoje. Não insiste em tentar forçar ela a ler a Bíblia. Vamos ler a nossa Bíblia cada vez mais na frente dela. Ela vai aprender com exemplo. Então, óbvio que nós vamos convidá-la, é óbvio que nós vamos instruí-la a ler a palavra. E quando ela estiver maior, é óbvio que eu vou obrigar ela a ler a palavra. Não é, gente? Mas, nesse momento, não tem opção. Nós não podemos nos esquecer de ser exemplos para ela, amém? Quem está entendendo? Não adianta ela apenas ouvir de nós a instrução para que a gente leia a Bíblia se a gente não está fazendo isso. Então eu creio que ela vai aprender pelo exemplo e vocês poderão testificar isso em nome de Jesus. É uma responsabilidade muito grande, sim, inclusive o que nós estamos falando aqui. É verdade. Mas nós temos esse compromisso com o Senhor em primeiro lugar de guiar os nossos filhos no caminho, amém? Amém. Então vamos para o ponto número 2. Falamos aqui sobre ser um arqueiro agradável a Deus. Agora, seja um afiador de flechas. O arqueiro ou o guerreiro, os pais, eles não lançam as flechas apenas por lançar. Porque uma flecha desamolada ou uma flecha desafiada, ela não vai cumprir o seu propósito de atingir o alvo, cumprindo o objetivo que é fincar no alvo. Faz sentido? Se nós lançamos flechas de qualquer modo ou de qualquer forma, quando essa flecha bater no alvo, ela não vai cumprir o seu propósito e ela vai cair. Então, quando a Bíblia fala sobre sermos, os nossos filhos serem como flechas na mão do arqueiro, aqui o Senhor também está nos falando da responsabilidade de afiar essas flechas. E eu tenho uma citação para você, quando o Senhor fala com Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência. Olha só o que o Senhor fala com a sua nação, e esse princípio fica para nós. Repita-as com frequência aos seus filhos, amém? Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Então a instrução do Senhor é: guarde no coração as instruções que eu lhes dou. Primeiro ponto, nós precisamos guardar no coração as instruções do Senhor. Isso se aplica ao primeiro ponto que nós já percorremos aqui, sobre nós sermos arqueiros que agradam ao Senhor, amém? Agora, na continuidade, a Bíblia diz, a criação pode colocar por gentileza, se a gente puder, eu quero muito que as pessoas acompanhem comigo. Na sequência, a Bíblia diz: repita com frequência aos seus filhos, amém? Repita com frequência. Então, não apenas guarde, ou seja, além de você ser um exemplo, além de você guardar para si, faça a prática de repetir. Coloque em prática a repetição com seus filhos. Como? Conversando a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar, ou seja, a todo momento. Nós não podemos fugir da responsabilidade de repetição aos nossos filhos daquilo que nós entendemos que são os princípios do Senhor. Aí entra o nosso papel de discipulado na prática, de instrução, de ensinamento aos nossos filhos. Então nós não podemos, como minha esposa já disse, terceirizar essa responsabilidade. Nós somos os discipuladores dos nossos filhos. Durante muito tempo nós lideramos adolescentes na igreja. Durante cerca de 5 anos o nosso ministério foi dedicado a adolescentes. E nós cansamos de ouvir de pais crentes, né? Porque quando a gente fala de pais que não são convertidos, nós obviamente entendemos que estamos falando de um contexto diferente. Mas quando a gente se fala de pai crente, isso salta no nosso coração de forma diferente. A gente ouviu muitas vezes de pai crente: pastor, meu filho não me obedece. Olha só que maravilha. Seu filho não te obedece. Pastor, meu filho está mentindo para mim.
Obviamente que a gente, com muita educação, muito fruto do Espírito, a gente fala, em outras palavras, o que nós queríamos dizer. Você que é o pai dele. Se ele é mal educado, a culpa é sua. O que eu tenho a ver com isso? Você é o discipulador dele. Se ele não te obedece, foi um problema na sua educação dele. Não é minha responsabilidade educar o seu filho. Se ele é mentiroso, qual é o exemplo que ele tem? Será que ele teve um exemplo de alguém que fala a verdade em casa? É sério isso, gente. Com muito amor, a gente precisa trazer essas instruções aos pais. Mas a gente precisa se lembrar que, como pais, e esse é o ponto aqui, nós não podemos querer ou pensar que a igreja vai fazer o que eu não fiz para o meu filho, ou a escola, ou a professora vai educar o meu filho. Nós estamos vendo o que uma geração educada por professores está fazendo. A sequela social que nós vivemos hoje é uma ausência de paternidade fazendo o seu papel. É uma sociedade discipulada por professores, que muitas vezes são bem intencionados, mas que estão debaixo de um sistema que instrui aos filhos aquilo que eles querem. Se você deixar os professores da escola ensinarem os seus filhos, você verá o desastre que será o seu filho. E não que eles não tenham papel de ensinar. A gente está falando sobre instruções de comportamento, sobre caráter, sobre quem discipulado. a pessoa é de fato. Um professor, ele tem papel de ensinar matérias, lições, aquilo que é proposto, né, na instituição escola, não sobre comportamentos. Amém? Então é esse o ponto que eu estou querendo dizer aqui com você. É sobre a responsabilidade de imprimir nos seus filhos as marcas da palavra, os princípios que vão forjar ele a ser alguém que de fato tem como a instrução do Senhor a primazia na sua vida. Esse é o ponto aqui. E por isso eu quero fundamentar com você algo que é inclusive uma lei de interpretação bíblica, que é a lei da primeira menção. Os judeus são excelentes em aplicar isso na vida dos seus filhos. A lei da primeira menção, ela diz que a ocorrência de uma primeira palavra, ou expressão, ou afirmação nas Escrituras, diz muito sobre os seus usos subsequentes. Ou seja, quando eu vejo Deus falando uma primeira vez algo a respeito de qualquer assunto, nós precisamos tomar isso como uma referência de interpretação para todas as outras vezes que Deus cita esse determinado assunto. Faz sentido? Então, por exemplo, quando Deus fala os desejos dele para a humanidade de forma plena, nós precisamos olhar para as afirmações de Deus em Gênesis no capítulo 1. Gênesis, a partir do capítulo 3, por exemplo, já é uma humanidade caída. Então, tudo que Deus faz ou fala a partir daquele momento tem como base a intenção inicial e a primeira menção de Deus sobre a humanidade, que está em Gênesis 1, está entendendo? Então, apenas fazendo um paralelo aqui para você, para que você possa entender que esse princípio é aplicável na vida dos nossos filhos, assim como o nosso Pai Celestial aplica nas nossas vidas. Nós, como pais terrenos, também precisamos aplicar na vida dos nossos filhos. A primeira menção ao seu filho a respeito de um determinado assunto marca a forma como ele vai interpretar as futuras menções a respeito desse assunto. E se nós não estamos aplicando a primeira menção a respeito dos mais diversos assuntos na vida dos nossos filhos, eles vão ouvir essa primeira menção fora de casa. Se nós somos os responsáveis para falar pela primeira vez para os nossos filhos, por exemplo, o que é um relacionamento a partir da vontade de Deus, ou um casamento bíblico, ou um casamento saudável, ele vai ouvir essa primeira menção fora. E depois, para você desconstruir isso, você tem um trabalho muito maior. Mas saiba que pai, mãe, pais, nós temos uma responsabilidade e uma autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos que ninguém mais tem. E se nós usarmos essa autoridade para discipular os nossos filhos, nós então conseguiremos imprimir neles as primeiras menções que vão permear a vida deles. E se essas primeiras menções são menções bíblicas, são menções da palavra, eles vão se apropriar delas. Quando eles ouvirem mais tarde algo fora do seu lar, a respeito de algo que você já instruiu, eles vão pensar: opa,
peraí, isso aqui que você está me dizendo não é bem assim não, porque o meu pai já me disse algo ao contrário. Faz sentido para você? Se você dizer para o seu filho que isso aqui é preto, ele vai chamar essa cor de preto. A Luma já sabe que isso aqui é rosa, porque nós ensinamos para ela que isso aqui é rosa. Ela sabe que essa garrafa é da mamãe. E ela briga com quem, tipo, por exemplo, ela já falou isso pra você. Essa garrafa é da mamãe. Tipo, não bebe água na garrafa da mamãe, entendeu? Então, se eu falo pra Luma que isso aqui é preto, e se ela escuta lá fora depois que isso aqui é rosa, ela vai falar, não. Isso, tudo bem, eu tô dando um exemplo de alguém que ensina errado. Se você falar para sua filha que isso aqui é preto, ela sair e ouvir que isso aqui é rosa, ela vai falar, não, meu pai disse que isso aqui é preto. Tudo bem? Então, se você ensina ou traz as primeiras menções também de uma forma errada, seus filhos vão guardar isso. Mas se você traz isso de forma certa, olha só que maravilha, você está blindando os seus filhos de, ouvindo uma segunda vez sobre qualquer determinado assunto, ele vai se lembrar que a sua voz, que é segurança para ele, que a sua voz, que tem autoridade para a vida dele, já ensinou ele a respeito disso. Então, dessa forma, nossos filhos serão blindados de serem moldados pelas mais diversas ideologias desse mundo. Nós estamos falando sobre ensinar os nossos filhos na palavra, amém? Não pelas preferências mundanas e nem pelas nossas, mas pela palavra do Senhor. Glória a Deus, você está comigo ainda? Glória a Deus, pode seguir. Existe algo importante quando a gente fala, né, sobre afiar as flechas, sobre educação e uma educação pautada na Bíblia, é que de fato a gente precisa corrigir não apenas um comportamento, mas a gente precisa corrigir o coração. Se você quer, anota isso. Isso é muito, muito bom. A gente não deve buscar corrigir apenas comportamentos. A gente precisa corrigir o coração. Esse é o nosso papel como pais, né? Provérbios 4:23 fala, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, a nossa busca, né, para ensinar os nossos filhos na palavra, ela precisa vir de um lugar que nós estamos tratando o caráter de forma profunda. E eu quero te dizer, isso dá trabalho, gente. Isso dá trabalho. Eu posso testificar como mãe que muitas vezes estamos cansados, sobrecarregados, e é fácil a gente deixar a criança fazer uma coisa e tipo, ai, não, deixa, eu tô tão cansado, tô tão exausto, meu dia foi tão... Mas se de fato eu não for insistente em corrigir isso e mostrar para ela que ela necessita de um salvador, de que aquilo que ela está fazendo de errado é pecado, tá vendo como é profundo? Não é só simplesmente eu falar, filha, não pode, sei lá, não pode jogar água no instrumento. Mas é sobre corrigir algo que está sendo gerado dentro dela, que é tomar uma atitude errada, mas mostrar para ela qual é o caminho correto. É basicamente, gente, nós temos a responsabilidade de pastorear o coração das nossas crianças. Tudo volta para o discipulado. Volta para o discipulado. É uma missão espiritual. Criar filhos é uma missão espiritual. Sim. Isso tem a ver também com imprimir limites, colocar limites. Eu sou uma testemunha viva de que falta de limites não é bom. Infelizmente, né, eu não fui criada num lar cristão e de uma forma compensatória os meus pais decidiram não colocar limites para mim. É uma forma de achar que estavam fazendo muito bem para mim. Eles vieram de uma geração muito oprimida, tinha muitas rédeas, e aí os meus pais decidiram falar, faz o que você quer, a hora que você quer, só sobreviva. E na verdade, era bem sério, gente, eu não vou entrar muito em detalhes, tem vários exemplos até bizarros. Mas o ponto é, dentro de mim, existe um clamor na minha vida por correção. E eu fui entender isso adulta. Eu entendo isso talvez ainda hoje, porque eu sofro consequências de falta de correção.
Eu precisei encarar coisas na minha vida adulta, dar de cara. O mundo precisou dizer não para mim, enquanto os meus pais não diziam. E eu tenho visto, e é muito triste, eu acho que eu estava um pouco antes da época, porque eu tenho visto isso acontecer muito mais na nossa geração. Não temos dito não. Não é quase um pecado, né? Para o mundo, né, dos ensinamentos. Mas a gente precisa entender que o nosso papel é afiar as flechas conforme a palavra de Deus. Provérbios 22:15 fala: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Nós cremos que existe discernimento dentro desse texto, e eu creio que cada família vai decidir da melhor forma como disciplinar. Mas o ponto é, precisa disciplinar, precisa ter correção, precisa ter um investimento para que o coração da criança, o coração do jovem, o coração do adolescente, talvez o coração do adulto, precisa ser afiado, amém? E deixa eu te falar, afiar, você já afiou uma faca? Os homens geralmente, ou as mulheres também, que gostam de cozinhar, dá trabalho. Você tem que pegar uma, shire que chama? Shire, não sei, acho que era, lá no Mato Grosso do Sul chama shire, gente, sei lá, uma coisa que afia a faca. Pode ser uma pedra, uma rocha, a gente tá afiando flecha, lembra? Sim. O guerreiro, ele tem uma rocha para afiar a sua flecha. Exatamente. Ele não afia a flecha com uma esponjinha sensível. Não é. É com algo filho, que arranca pedaços, tira lascas. Em alguns momentos pode parecer que está machucando, mas na verdade está afiando para o cumprimento do propósito. E a gente não está falando apenas de uma dor física. Se você na sua casa entende sobre isso, amém, seja guiado pelo Espírito Santo. Mas a gente está falando sobre, de fato, corrigir o coração. Amém? A disciplina, a disciplina que nós precisamos ter com os nossos filhos, né? Nós que somos nascidos de novo, que temos nossos olhos espirituais abertos em Cristo Jesus, nós precisamos direcionar a disciplina para o coração da criança, como ela já disse. A Luma, gente, impressionante, né? Ela vai fazer 2 anos, mas ninguém ensinou para ela que ela não pode, na verdade, ninguém ensinou para ela tomar o brinquedo da mão de alguém. Ela vai aprender umas coisas que já nascem em rebeldia, porque nascem em pecado. A gente precisa fazer os nossos filhos receberem Jesus, instruir os nossos filhos a receberem Jesus. Sim. Sabe? Esse é o nosso maior papel, gente, mostrar para eles que eles precisam de um Redentor, que é Jesus Cristo. Exatamente. Eu sei que se você é pai, mãe, você pode tomar como exemplo primeira vez que você viu seu filho fazendo algo, você fala, oxe, como assim? Aprendeu aonde isso? Da onde ele tirou isso? Veio da essência pecaminosa, adâmica, né? A mesma que nós herdamos, mas pela redenção em Cristo Jesus, né, nós somos convertidos ao caminho dele, amém? Sim, e é por isso que nós, como pais, devemos buscar sabedoria. O livro de Tiago diz, se não tem sabedoria, peça a Deus. Então, devemos pedir sabedoria ao nosso Deus para a gente conseguir guiar as nossas flechas no caminho certo e afiá-las da melhor forma possível. Amém, igreja? Vocês estão com a gente? Isso te abençoa, amém? Abre o seu coração. Amém. Você pode dar o seu amém enquanto você está recebendo. Isso ajuda a gente a entender que a mensagem está chegando a você e está te edificando. Amém? Talvez, como o pastor falou, né? Talvez seja algo muito distante da sua realidade. Mas lembra que é vacina. Vacina você toma antes. Senão depois tem que tomar remédio. Aí é problemático. Vamos lá. Agora vamos para o número 3. Nós já falamos que o arqueiro, né? O princípio de como... princípios de como preparar boas flechas. Primeiro, seja um arqueiro agradável a Deus. Segundo, seja um afiador das flechas. Agora, número 3, seja um lançador de flechas. O arqueiro, ele não prepara flechas para outra coisa que não seja para lançá-las. A flecha, ela cumpre o seu objetivo quando ela é lançada e ela alcança um alvo. Então, tudo que nós estamos falando aqui é a respeito da preparação. Mas a preparação, ela visa o momento do lançamento. Então, imagina lá o arqueiro afiando a sua flecha. Ele coloca essa flecha no arco. O que ele faz? Ele traz essa flecha para perto de si.
ali. Então essa flecha tem a oportunidade de ser ensinada, ela está perto do coração do arqueiro, ela entende as intenções do arqueiro, ela recebe as instruções, mas em algum momento ela precisa ser lançada. E aqui nos revela mais uma vez o objetivo, não só o objetivo, mas o fundamento de Deus ter nos dado filhos. E nos lembra que os nossos filhos não são nossos também porque eles precisam ser lançados. Se nós estamos criando filhos para nós mesmos, então nosso objetivo vai ser instruí-los segundo a nossa própria vontade. Mas se estamos criando filhos para o Senhor, lançaremos eles para cumprirem os seus chamados no Senhor, para cumprirem a vontade do Senhor para as suas vidas, para cumprirem o objetivo que o Senhor tem para as suas vidas e formou e criou e delegou a Ele desde antes dele estar no ventre materno, amém? Então nós não fazemos discípulos para nós fazemos discípulos para Jesus, criamos filhos para a glória de Deus. Pais, nós não somos o caminho, a verdade e a vida. Então, embora precisamos instruir os nossos filhos no caminho, é o Senhor, é a vontade do Senhor, são os planos do Senhor que nós precisamos encorajar os nossos filhos a cumprir e lançá-los para cumprir, amém? Eu posso imaginar que o dia que a Luma sair de casa vai ser difícil. Muito. Vai ser difícil o último dia dela na nossa casa. Ele tá chorando agora só de imaginar, gente. Mas eu sei que quando esse dia chegar, embora eu creio que eu vou estar vivo durante boa parte da vida dela, mesmo depois que ela sair de casa, eu creio que quando esse dia chegar, a minha missão como pai dela, criando ela dentro do meu lar, vai ter se cumprido ali. E quais são as coisas que eu imprimi nessa flecha que agora eu preciso lançar? Eu preciso aproveitar o tempo de hoje, porque o que acontece é que os pais desejam criar muitas vezes os seus filhos para si mesmos, os seus filhos para lhe agradarem, os seus filhos segundo a sua própria imagem, segundo a sua própria vontade. Criam filhos para suprirem coisas que não foram supridas ainda no Senhor. Mas os nossos filhos não foram criados, não foram nos dados para que eles possam fazer a nossa vontade ou viver para nós. Eles foram entregues pelo Senhor para nós, para que a vontade do Senhor seja cumprida na vida deles, amém? Então as flechas, elas vão precisar ser lançadas, e o sucesso do nosso discipulado com os nossos filhos acontece quando nesse lançamento nós temos a certeza de que Cristo foi formado dos nossos filhos, de que Cristo foi formado neles, e que essas flechas carregam sim as nossas impressões, as nossas marcas, mas carregam a essência de Cristo, carregam a forma de Cristo, para que quando ela atinja o alvo, essa flecha também atinja o alvo que o Senhor tem para elas. Então nós precisamos ser impulsionadores dos nossos filhos, precisamos ser aqueles que vão encorajar os nossos filhos a buscarem a vontade de Deus para a vida dele. Talvez você, pai, tenha planos para os seus filhos, mas deixa eu te falar uma coisa, você vai precisar abrir mão dos seus planos. Talvez você pense que o seu filho vai ser alguém de muito sucesso se ele seguir a profissão X ou Y, mas o seu filho vai não apenas ter sucesso, mas cumprir o seu propósito nessa terra, quando ele cumprir a vontade do Senhor, quando ele seguir os planos do Senhor. E se nós estamos criando filhos para a glória dele, o nosso desejo precisa ser impulsionar os nossos filhos para perto do Senhor, para que eles possam entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas, amém? Nós temos, pode falar. Nós temos a chave, gente, do destino profético dos nossos filhos. E é como você falou, né? Muitas vezes a gente quer colocar os nossos anseios, e eu acho que existe uma... É lícito sonharmos, né? Deus fala ao nosso coração, mas muito além disso é nós desejarmos que os nossos filhos cumpram o chamado de Deus. Nós precisamos ser cooperadores desse cumprimento do chamado. Eu sei que naturalmente, às vezes, né, talvez alguns pais se identificam com isso. A gente não quer que estejam longe, não quer que saiam de perto assim de nós, mas a gente precisa entender que eles são do Senhor. Amém? E olha que lindo isso. Pensa nisso comigo. A Bíblia não faz nenhum tipo de paralelo à toa.
As flechas, elas atingem um lugar que o guerreiro não chega. Quem pegou? As flechas, elas vão atingir um lugar que o guerreiro, que o arqueiro não chega. As flechas, elas vão adiante de nós, elas vão além de nós. Pais, nós precisamos ter o desejo de que os nossos filhos vão além de nós. E eu sei que esse é um desejo quase implícito da paternidade. Querer que os nossos filhos vão além. Querer que eles alcancem um lugar que nós não alcançamos nessa vida. E de fato isso faz parte do objetivo de um arqueiro. Lançar a flecha além. Os nossos filhos são como uma mensagem a um futuro que nós não estaremos. Mas nós teremos a oportunidade de impactar com a mensagem que nós imprimimos neles. É como lançar uma carta para um futuro que nós não estaremos, mas que será lida, e hoje nós temos a oportunidade de escrevê-la. Nós temos a oportunidade de imprimir marcas nos nossos filhos. E na futura geração, e na futura geração, na geração dos nossos netos, na geração dos nossos bisnetos, aquilo que nós imprimimos nos nossos filhos será lido pelas próximas gerações. Agora, qual é essa mensagem que será lida? Nós não levamos daqui nada, mas fica o que nós imprimimos nas pessoas. E o que nós imprimimos nas pessoas será levado adiante. Qual será a mensagem que a geração dos nossos filhos lerão através da vida deles? Qual será a mensagem que os filhos dos nossos filhos lerão? Isso diz muito sobre o legado que nós estamos imprimindo hoje. É uma responsabilidade tão preciosa e tão grande. E se os nossos filhos são consagrados ao Senhor, nós zelaremos pela preciosa oportunidade de hoje discipularmos e criarmos eles para a glória do Senhor, consagrando os seus caminhos ao Senhor. Eu quero fechar já me lembrando do momento que a Luma nasceu. Eu fiz algo que eu planejei fazer, né? Quando eu estive lá durante todo o momento do parto, e quando ela saiu... Às 35 horas, que fique muito bem... Tá saindo som aqui, gente. Tem alguma música tocando aqui, ó. Gente, o que é isso? Vai sair, em nome de Jesus. Concentra aqui em mim. Vamos chegar? Agora eu preciso concentrar também, né? Amém. Você esteve lá nas 35 horas de trabalho de parto. Sim, estive lá durante todo o tempo do trabalho de parto. E quando a Luma veio aos meus braços, eu acho que eu vou esperar a gente corrigir isso aí, senão a gente não vai conseguir consertar. Vamos lá. Gente, não olhem para eles, olhem para a gente. Ele deixa eles mais nervosos. A interferência de alguma rádio? Gente, como assim? Meu Deus. Tem como mudar a frequência? Essa eu nunca vi. Espero que essa rádio não toque nenhuma música que a gente não queira. Gente, tira o pad. Tira o pad, é melhor. Pode cancelar. Cancela o pad. Melhor. É do microfone? Demônio cibernético tá cancelado em nome de Jesus, gente. Nunca vi isso. Uma coisa que acontece, deixa eu contar pra vocês enquanto isso. A gente usa rádios, né? Rádio pirata, os o pastor Patrick tá falando. Hã? O pastor Patrick tá falando que é uma rádio pirata. Meu Deus, Credo. Eu tô com medo do que vai sair daí, gente. Tem como a gente... Não, gente, vindo... desliga esse som. Vamos lá, tá vindo só desse som ou de tudo? Tá saindo em tudo? Não é possível. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Cara, ainda existe aquele worship fails? Vamos mandar essa parte do vídeo pra eles. É o meu? Tinha que ser. O Guilherme, ó. Não é possível, gente. A culpa é do Guilherme, com certeza. Satanás, você não vai calar! Você não vai me amor. calar, Satanás! Meu Deus. Gente, sério, alguém já viu isso acontecer na vida? Culto. Você já viu isso? A gente vai mudar. Gente, é que eu sou... A gente vai mudar para uma frequência digital em breve. A gente precisa comprar microfones. Microfones com frequência digital.
O desafio é só que esses microfones custam mais de 10 mil reais, mas Tá a gente bom, vai chegar pastor. um dia nesse lugar, em nome de Jesus. Aí ele tava numa parte tão Vamos bonita. lá, vamos voltar? Volta. A gente está encerrando, gente. É o final. É o final. É pra vocês acordarem, vocês estavam meio dormindo. Vamos lá. Você os estava demônios lá. cibernéticos foram repreendidos e foram embora. Obrigado, time de produção, sempre prestando um excelente serviço Sim, gente, voluntário vocês são aqui na nossa casa. maravilhosos. E, gente, só pra dizer, é uma brincadeira que eu faço com o Guilherme, tá? Que eu falo que ele fala, diabo, você não vai me calar. Eu sempre olho pra ele. Mas é brincadeira, tá? Vamos lá. Voltando aqui, gente, assunto sério pra gente encerrar. A Luma estava saindo, né? Quer dizer, a Luma nasceu, o médico pegou ela e passou pra mim. E naquele momento, a gente tem um vídeo desse momento, acho que agora no aniversário dela de 2 anos é um bom momento para repostar esse vídeo. Eu peguei a Luma e consagrei ela ao Senhor. Foi um momento tão marcante assim para a minha vida. Eu disse, filha, seja bem-vinda, nós te consagramos em nome de Jesus. E crendo, né, no impacto espiritual que um pai tem sobre a vida de um filho. Mais tarde, eu quero contar algo aqui que eu não estava planejado, mas vocês vão entender o propósito disso. Ano passado, eu estava fazendo uma viagem missionária em Londres, na Inglaterra, e eu creio que essa casa, né, na nossa família, vocês sabem que nós temos um destino profético do Senhor para que a gente vá em algum momento na nossa vida para uma missão em Londres, para expandir o reino de Deus na Inglaterra e ser a porta de entrada também para cooperar com o que Deus está fazendo na Europa lá. Deus está fazendo algo muito lindo lá e eu creio que Deus vai começar a fazer algo através da Igreja United na Europa, a partir da Inglaterra também, entrando por Londres. Então, estávamos lá fazendo essa viagem de uma forma muito intencional. E num certo momento, eu estava caminhando pelas ruas e o Senhor começou a gerar no meu coração algo relacionado ao momento que nós chegássemos lá definitivamente, né? E eu creio que isso vai acontecer daqui a alguns anos. Nós temos muita coisa para fazer em São Paulo aqui ainda, temos novas igrejas para plantar, nós estaremos diretamente envolvidos nisso, amém, gente? Não vamos embora agora. Mas é bom que você saiba que em algum momento, assim como você vai ser enviado para o Senhor para dar continuidade a alguma obra, ou talvez o Senhor vai te permanecer aqui por muitos anos, não sei, mas a obra do Senhor é uma obra apostólica, amém? A obra da Igreja de Jesus é uma obra apostólica. Então o Senhor começou a gerar no meu coração e trazer no meu coração um sentimento de quando nós chegarmos lá de uma forma definitiva. E uma coisa que pesou muito, que trouxe um impacto espiritual muito forte ao meu coração, foi considerar a importância dessa decisão. A importância da decisão de, ouvindo ao Senhor e em obediência ao Senhor, mudar de nação, mudar de continente. E aí eu me lembrei, o Senhor me trouxe à memória, o momento em que nós estávamos pesquisando a árvore genealógica das nossas famílias. Nós queremos tirar um passaporte europeu, comecei a estudar sobre a nossa árvore genealógica, entendi que minha árvore vem da Itália, a dela veio de Portugal, e eu consegui encontrar qual foi o parente dela que fez essa mudança, o parente que saiu de Portugal e mudou para o Brasil. E eu lembro que, olhando para essa pessoa, eu comecei a refletir sozinho. Cara, será que esse cara imaginava, será que essa família imaginava que nesse momento, na decisão desse casal aqui, de sair de Portugal e vir para o Brasil, mudaria a história genealógica da família dele? Sabe, a minha esposa hoje nem conhece a pessoa que tomou essa decisão, mas ela teve a influência dessa pessoa. A raiz genealógica dela está ligada a essa pessoa que um dia tomou essa decisão. Entende o peso de responsabilidade que tem nisso? Eu comecei a pensar nisso. Meu Deus, um dia o Senhor vai nos enviar para uma outra nação. Eu vou criar minha filha em uma outra nação. Existem estudos missionários, né? Estudos missiológicos, na verdade, estudos sobre missões, que mostram, né, que a terceira geração após a geração que muda de localidade, já tem um desprendimento com a pátria
da sua genealogia, porque já é a terceira geração que nasceu ali. Ou seja, os meus filhos, eles vão ter uma lembrança do Brasil, porque eu sou brasileiro, então tem uma influência da minha nacionalidade nele. Mas os filhos dos meus filhos talvez já não terão tanto assim, se o meu filho tiver filho lá. E os meus bisnetos menos ainda. Então vai chegar um momento que, assim como ela nem sabia de onde os seus parentes vieram, talvez aconteça isso com a minha família também. Entende? Eu comecei a pensar nisso. Meu Deus, a decisão que eu vou tomar pode impactar o futuro genealógico da minha família. Isso é algo muito sério. Isso é algo que precisa ser feito debaixo de obediência. E eu comecei a pensar nisso, entendendo o peso espiritual e da responsabilidade nisso. Eu comecei a pensar: eu vou precisar sacrificar a minha filha nessa nação. A Luma vai precisar estudar, talvez não vai precisar estudar, talvez não, ela vai precisar estudar num colégio inglês. Ela vai precisar lidar com uma cultura, eu não sei se você sabe, mas Londres, ali em Londres, é o epicentro cultural do mundo. Aqui, assim como São Paulo é o epicentro cultural do Brasil, Londres é o epicentro cultural do mundo, gente. Boa parte do que acontece na Europa passa por Londres. Se aqui no Brasil nós temos uma mistura regional gigantesca, em Londres existe uma mistura global acontecendo ali, é a porta de entrada da Europa. Então comecei a pensar: meu Deus, eu vou colocar a minha filha numa escola que talvez ela vai receber influências de diversos tipos de lugares. Será que eu vou conseguir instruir ela ao ponto de ela estar preparada para lidar com essas mais diversas influências? Como vai ser para ela ter que lidar com amiguinhos ingleses? Será que ela vai se identificar? Meu Deus, eu comecei a entrar em parafuso enquanto eu andava pelas ruas de Londres. Eu deixei os meus amigos andarem um pouco na frente e comecei a ficar aflito com isso. E o meu coração começou, a ficar aflito. Eu comecei a chorar. E eu andando nas ruas, chorando. E falando ao Senhor: Senhor, como é que vai ser isso? Senhor, eu vou precisar de muita sabedoria. Senhor, eu vou precisar de você. E aí o Senhor me lembrou de algo. E Ele me voltou à cena do nascimento da Luma. Enquanto eu estava pensando no sacrifício que um dia eu vou fazer, sacrificando a minha filha numa outra nação, numa outra cultura, porque vai ser uma decisão minha, nossa, de fazer isso. Enquanto eu pensava na responsabilidade dessa decisão em sacrificá-la numa nova nação, o Senhor me lembrou: você já sacrificou ela a mim, você já entregou ela a mim, você já consagrou ela a mim no dia do nascimento dela. Ela já é entregue a mim. Então, filho, o que vai acontecer nesse tempo é apenas uma nova medida da manifestação, da consagração da sua filha a mim. Ela é consagrada a mim ou não? Sim, Senhor, ela é consagrada ao Senhor. Então, se ela é consagrada a mim, que seja feita a minha vontade na sua vida e na vida dela também. Vai chegar um momento que a nossa percepção de posse ou de segurança a respeito daquilo que nós fazemos ou ensinamos aos nossos filhos, ela vai se esvair pelos nossos dedos. E a única coisa que vai nos restar é a confiança de que os nossos filhos foram instruídos no caminho do Senhor e que isso será suficiente para que eles busquem a vontade de Deus e o obedeçam. Os nossos filhos é a maior impressão de amor que a gente pode causar no mundo. Os nossos filhos é a maior expressão de graça que nós podemos expressar a esse mundo. Assim como o Filho de Deus foi a expressão de amor do nosso Pai ao enviá-lo para nós. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade tão grande de enviar os nossos filhos, mas se nós temos como base o envio que Deus fez do seu Filho para morrer por nós, nós não teremos dúvida em saber que consagrar os nossos filhos à vontade do Senhor para ser feita na vida deles é a melhor coisa que nós podemos fazer. Porque um filho obediente ao Pai levou sobre si os nossos pecados. Um filho obediente à voz do seu Pai celestial. Talvez nós falhemos na nossa missão como pai em alguns aspectos, mas um filho que foi instruído a obedecer à voz do Pai
ele cumpriu a vontade de Deus na sua vida, e por causa dessa obediência ao Pai, os nossos pecados foram perdoados. Jesus estava prestes a ir para a cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus suou sangue. Ele estava momentos antes de ser pregado na cruz. Ele estava lá no momento da oração, no Getsemane, e ele estava passando por um momento de sofrimento, uma angústia tremenda, ao ponto dele clamar ao Senhor: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas no final, um filho obediente ao Pai, ele olha para o Senhor e ele fala: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, mesmo diante do momento de sofrimento, mesmo diante do momento de angústia, da maior angústia da sua vida, da maior aflição da sua vida, sabendo aquilo que o aguardava, e era uma morte de cruz, meus irmãos, era um propósito de sofrimento inigualável nessa terra. Mas mesmo sabendo que o aguardava, um filho obediente ao Pai, ele olha para os céus e diz: que seja feita a sua vontade. Que nessa vida passageira, a gente possa buscar diligentemente a vontade do Pai para as nossas vidas, para que a gente saiba ensinar os nossos filhos a também buscar a vontade dEle. Se o seu filho precisasse morrer pregado numa cruz do Calvário, para cumprir a missão dele nessa terra, você estaria pronto para dizer sim, Senhor? Será que você estaria pronto para dizer sim, amém? Se o plano de Deus fosse pregar o seu filho na cruz do Calvário, graças a Deus que essa missão já foi cumprida. Ele morreu por nós, e um filho obediente ao Pai pagou os preços dos nossos pecados. Um filho obediente ao Pai levou sobre si a nossa culpa. Desculpa. Um filho obediente ao Pai nos deu acesso a quem agora nós podemos chamar de Pai. Graças à obediência, graças à diligência desse filho, nós temos acesso ao nosso Pai. Ainda que o nosso pai paterno tenha falhado, porque um filho foi obediente, agora nós podemos levantar os nossos olhos para um Pai perfeito e saber que Ele nos ama, ao ponto de ter entregue o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário, ao ponto de ter crucificado o seu filho por amor a nós. A maior obra de amor que nós vimos na história da humanidade foi um pai crucificando o seu filho. Tudo isso porque esse Pai tanto nos ama, Ele tanto nos quer por perto, Ele tanto anseia por um relacionamento conosco, ao ponto de ter feito o que fez por amor a nós. É por isso que, se talvez essa mensagem não tenha feito sentido nenhum para você até aqui, é por isso que talvez, se esses ensinamentos pareceram tão distantes para você, é aqui que tudo converge. E eu oro que isso toque o seu coração de modo que você enxergue Cristo. Essa é a razão pela qual nos reunimos. Esse é o motivo de nós abrirmos as Escrituras para falar o que elas dizem. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é sobre a revelação de um Deus que envia o seu Filho para morrer por nós. A Bíblia é sobre a revelação de um plano eterno do nosso Pai Celestial para nos trazer para perto como filhos. Isso acontece unicamente pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, mediante a fé no Filho único de Deus. Se você está aqui nessa noite e você crê que Jesus, assim como a Bíblia diz que Ele é, o caminho, a verdade e a vida,
e que ninguém vai ao Pai se não for através dele, mas você nunca confessou isso com a sua boca, eu quero te encorajar a fazer a oração mais ousada da sua vida, a oração que vai te dar acesso, pelo sacrifício de Jesus, a uma paternidade perfeita. Talvez o seu pai tenha falhado com você, talvez o seu pai nem seja a melhor referência que você deve seguir nessa terra, mas ainda que o seu pai tenha falhado, nós temos um pai perfeito, que deseja nos ter como filhos. E a Bíblia diz que a filiação acontece pela obra da cruz do Calvário. Talvez você é órfão, talvez você tenha um espírito de abandono te cercando, talvez na sua mente você, ao ouvir falar de paternidade, você tenha um sentimento de orfandade. Mas na cruz do Calvário, Deus nos reconciliou consigo. E é pela fé no sacrifício do Filho de Deus que nós recebemos essa paternidade incomparável. Deus quer ser o seu Pai. Deus enviou o seu próprio Filho para que Ele pudesse ser o seu Pai. Um Pai perfeito. Um Pai que te ama incondicionalmente, infinitamente, incomparavelmente, deseja se relacionar com você. Se coloque de pé no seu lugar. Se você entrou aqui nessa noite e nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o momento mais importante da noite, é o momento crucial, é o momento onde aqueles que nele creem passam da morte para a vida. Nós herdamos a desobediência de um filho no Éden, nós herdamos a desobediência de Adão, que gerou em nós e em toda a humanidade uma natureza pecaminosa, natureza a qual nos afasta de Deus, até que o Filho único de Deus é pregado na cruz do Calvário e leva sobre si todos os nossos pecados. A natureza pecaminosa que outrora nos governava, agora encontra uma nova natureza em Cristo Jesus. Uma natureza recriada. Não é uma natureza adaptada, não é uma natureza modelada, é uma nova natureza. Por isso a Bíblia chama isso de novo nascimento. Por isso Jesus fala para Nicodemos: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. A Bíblia fala sobre um novo nascimento espiritual. É no âmbito espiritual que eu e você precisamos nascer de novo. E esse novo nascimento vem pela graça mediante a fé. Então, se você tem fé que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz por você, para perdoar os seus pecados e te dar acesso ao Pai, é nesse momento agora, que a obra da cruz do Calvário se manifesta na sua vida. E o novo nascimento regenera o seu espírito. O céu é aberto para você, o acesso à eternidade é aberto para você, não porque você conquistou algo, mas porque você creu no sacrifício de Jesus, mas porque você creu no amor de Deus, ao enviar o seu Filho para morrer por você, para te perdoar de todos os seus pecados de uma vez por todas. É nesse lugar que nós somos tornados filhos. É uma obra espiritual e eu creio que Deus está gerando isso em corações aqui nessa noite. Eu quero te encorajar a você tomar essa decisão. Se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te encorajar a você tomar essa decisão hoje e fazer essa oração de entrega do seu coração a Deus. Se você talvez esteve caminhando distante dos caminhos do Senhor, esse é o momento para você voltar. Seu Pai te espera de braços abertos para se reconciliar com Ele, para Ele te colocar de novo no caminho que Ele tem para você, que é muito melhor do que o seu. Então, se nessa noite você toma essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, de entregar o seu coração ao seu Pai Celestial, ou de retomar para os caminhos dele, eu quero te encorajar a fazer uma oração e eu quero te auxiliar nessa oração. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 10, verso 9 ao 11, que todo aquele que crê com o coração que Cristo é o Senhor e o confessa com a boca, será salvo.
Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Assim o verso 11 conclui. Eu quero te auxiliar nessa oração como um amigo na fé. Mas se você sabe que Deus está falando com você, você precisa tomar essa decisão hoje. Tome essa decisão hoje enquanto há tempo. Só há salvação em Cristo Jesus. Um dia essa porta será fechada. E aqueles que não receberam de graça o perdão que há em Cristo Jesus passarão a eternidade distante de Deus. Mas se você decide isso hoje, se você está convencido disso no seu coração, não perca tempo. Confesse com a sua boca aquilo que você crê no seu coração e você será salvo. Eu quero te auxiliar nessa oração como um amigo na fé. Eu quero convidar todos a fecharem os olhos. Nesse momento, todos de olhos fechados. Eu quero convidar você que nessa noite deseja entregar o seu coração a Jesus. Deseja confiar o seu coração a alguém digno de confiança. Ao seu Criador, ao seu Pai perfeito, ao seu Pai celestial, aquele que escreveu os seus dias aqui nessa terra e deseja te instruir pelo caminho. Se você nessa noite deseja entregar o seu coração a Jesus, ou se você nessa noite deseja reafirmar a sua confissão de fé, que já fez um dia, entregando a sua vida a Jesus, mas desejando agora voltar para os caminhos dele. Talvez você tentou durante um tempo viver a sua vida com as suas próprias conclusões, mediante aquilo que você pensa que é bom, mas hoje você se arrepende disso e deseja dizer ao Pai: Pai, eu desejo que a sua vontade seja feita na minha vida, então eu volto para os seus caminhos. Se você faz parte de um desses dois grupos de pessoas, você que deseja hoje entregar o seu coração a Jesus, ou você que deseja hoje se reconciliar com Ele, de olhos fechados aonde você está agora, faça um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Quem é você que deseja nessa noite entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele? Glória a Deus. Eu vejo 3 mãos levantadas. Quantos mais desejam nessa noite se reconciliar com o Senhor, entregar o seu coração a Ele? Eu sinto pelo Espírito que tem alguém aqui desejando tomar essa decisão, mas por algum motivo você está hesitando nisso. Quem é você? Quem é você que não levantou a mão ainda, mas deseja tomar essa decisão? Decida agora. O Senhor vai ao seu encontro te chamando para perto. Se você deseja nessa noite se reconciliar com o Senhor, ou entregar a sua vida a Ele, faça um sinal com a sua mão agora. Glória a Deus. Eu vejo mais uma mão levantada ali, por gentileza. Por gentileza, eu preciso de mais alguém ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém, família? Preciso de mais uma mulher ali, por gentileza, gente. Vamos lá. Preciso de mais uma mulher ali. Vamos lá, líderes da casa, atenção nesse momento. Eu quero convidar vocês que ergueram as suas mãos para repetir uma oração comigo. Você tem um irmão na fé aí junto com você, para te acolher nesse momento mais importante da sua vida. Mas eu quero te instruir nessa oração, como um irmão na fé também. Eu vou fazer uma oração e você pode repetir com a fé que você tem no seu coração, de que as palavras que saem da sua boca são uma verdade para você, amém? Então, de olhos fechados, você que está tomando a melhor decisão da sua vida, nessa noite, faça agora essa oração. Diga aos céus, ao seu Criador, diga a Ele: Deus, eu creio que você enviou Jesus para caminhar entre nós e morrer na cruz do Calvário, para perdoar todos os meus pecados. Eu creio que pelo sacrifício de Jesus, pela fé que eu tenho nesse sacrifício, eu sou perdoado agora mesmo. Eu recebo a obra do perdão. Eu me aproprio dessa obra de perdão. E eu creio que o Cristo que veio em carne me perdoou de uma vez por todas. Eu também creio que no terceiro dia após a sua morte, Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que Ele venceu a morte, que Ele venceu o maligno, e por isso agora, eu posso crer que viverei eternamente com Ele.
porque a morte não é o meu destino final. Eu viverei eternamente com o Senhor. Pai, obrigado, porque agora eu sou seu filho. Abençoe os meus caminhos, ilumine os meus passos, até que Jesus venha para me buscar. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.